É sempre bom voltar à Igreja Batista Emanuel, dirigida pelo pastor Alberto, que eu tenho o hábito de chamar de Augusto, porque ele é Augusto. É uma pessoa querida, é uma pessoa que nos alegra quando o encontramos por sua forma graciosa de nos tratar. Aliás, essa é uma característica das pessoas que eu conheço desta igreja. Da mesma forma, a irmã Deise tem feito isso sempre comigo, eu sou grato a Deus. Estou até com um pouquinho de inveja do João Marcos Florentino, porque ele é membro aqui, né? Mas, de qualquer forma, eu posso também ser membro aqui, que eu não vou aparecer aqui, né? Esse ano eu já fui 2 vezes à minha igreja, o pastor está até preocupado comigo, porque eu estive lá. Mais uma vez eu estive para pregar. Mas essa também é a segunda que o João Marcos está vindo aqui, então ele está cumprindo o papel dele. Mas eu queria dizer uma coisa a você que é um tanto quanto estranha e que vai parecer falta de educação, tá? Mas só vai parecer, não é falta de educação. O que eu queria dizer a você é que você é tremendamente privilegiado. Você que está aqui, você que está assistindo pela internet, você é uma pessoa tremendamente privilegiada. Porque você já teve mais do que a maior parte das pessoas vai ter na vida só nesse culto. Você já louvou a Deus, você já contribuiu, você já orou, você já leu textos bíblicos, você já teve informações. E tem gente que nunca vai ter isso. Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar com o que a gente chama de igreja sofredora, com pessoas que sofrem perseguição, com igrejas sofredoras, igrejas perseguidas. E há 2 anos eu estava no Oriente Médio e conheci um homem. Eu vou tentar ser breve nas histórias, mas esse homem, ele era de um país que eu vou chamar de A, mudou para um país B, no país B ele prosperou, professor universitário, empresário, lendo o texto dos islâmicos, ele é do Oriente Médio, ele era islâmico, ele viu um texto que falava de Jesus e ele foi fazer uma pergunta para o sacerdote mandou que o segurasse, pegou uma barra de ferro, bateu na cabeça dele. Quando ele acordou, ele estava na cadeia e havia perdido todos os seus bens, haviam sido confiscados, a sua carreira também, e ele foi condenado a receber 300 chibatadas, divididas em 6 vezes. Recebeu as primeiras 50, esperava as suas costas ficarem cicatrizadas, recebeu mais 50, e assim foram 18 meses para que o processo se encerrasse. Foi expulso, e a ideia é que ele seria morto quando voltasse ao seu país. Ele conseguiu ir para um país que eu vou chamar de C. Nesse país C, uma certa liberdade religiosa. Ele começou a frequentar uma igreja evangélica e lá, finalmente, ele encontrou Jesus Cristo. E aí ele voltou para o país B, aquele país que é o segundo país mais difícil para um cristão, onde a sua esposa e as suas filhas estavam. E ele voltou para buscá-las, mas para buscá-las para Jesus Cristo. E falou de Jesus para sua esposa, para suas filhas adolescentes, e apresentou o evangelho a elas, e elas foram ganhas para Jesus. Mas ele continuou a falar, e ele ganhou mais de 35 pessoas, e batizou pelo menos 16 delas. E aí a polícia o prendeu, e de novo ele recebeu a condenação de mais 300 chibatadas, e a mesma história. Quando finalmente ele foi expulso do país e se mudou para o país D, ali ele vivia como refugiado, e a sua esposa, a sua família e o seu filhinho, que havia nascido no período em que ele havia voltado para o país B, viviam, e ele não podia trabalhar, porque o seu visto só lhe dá direito a morar ali, não lhe dá direito a ter uma profissão, a exercer uma profissão. Mas aquele homem nos contava a história com detalhes que eu não posso contar aqui. Todos nós estávamos, embora fôssemos líderes e conhecêssemos muitas histórias, todos nós estávamos profundamente impactados por causa daquela história daquele homem que perdera tudo e sofrera tanto por amor a Jesus, até mesmo quando não conhecera Jesus, já sofrera por ele. Mas eu tinha que fazer a ele 2 perguntas que eu havia preparado. E a primeira pergunta que eu fiz a ele foi: o que você pediria a Deus se você tivesse certeza de que Deus te responderia? Tipo, Deus falou: olha, pode pedir o que você quiser, uma coisa só e eu vou te atender. E a resposta dele foi: nada. Eu não preciso de mais nada, eu tenho Jesus Cristo. A segunda pergunta que eu fiz foi: o que você acha da possibilidade de viver num lugar em que há liberdade para escolher o que acreditar e até mesmo não acreditar? E uma vez tendo
conhecido a Jesus Cristo e confiado nele, ninguém pode tomar medidas legais contra você, ninguém pode tocar em você. Pelo contrário, você tem liberdade para falar de Jesus, você tem liberdade para andar com uma Bíblia, você tem liberdade para reunir-se com pessoas, cantar. O que você acha de viver num lugar como esse? E a resposta dele foi: isto seria o céu para mim. Eu e você estamos no céu dele. Às vezes a gente transforma no inferno, mas isso é o céu para muita gente. Hoje você já fez, volto a repetir, mais coisas do que muitas pessoas vão fazer em toda a sua vida, na sua vida de adoração. Estamos falando sobre faça a terra se alegrar, e nós precisamos nos lembrar que muitas coisas que nós temos, que deveriam nos alegrar, não produzem mais alegria em nós, porque nós não reconhecemos o valor delas. E nós precisamos resgatar isso. Resgatar a ideia de que o que temos não é direito nosso, no sentido de que nós conquistamos. Não, é graça de Deus. Ele nos deu. Estamos falando sobre faça a terra se alegrar, e eu quero convidar você a abrir, ou melhor, a acessar a sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, nós já lemos o versículo 31. Você sabe do que esse texto está falando? Isto é um salmo que celebra a chegada da Arca da Aliança, ou da Arca do Acordo entre Deus e o povo de Israel a Jerusalém. Essa arca ela foi construída após a saída do povo do Egito, da escravidão do Egito, e ela tinha como propósito simbolizar a presença de Deus. A arca não era um objeto para ser adorado. A arca era um objeto do momento de adoração. Como esse microfone é um objeto, como são os objetos aqui presentes, como as pessoas aqui presentes. Ninguém aqui é para ser adorado, nada aqui é para ser adorado, a não ser o nosso Deus. Mas nem sempre as pessoas entenderam isso. A arca significava a presença de Deus, e a presença de Deus deveria ser, então, lembrada pela presença da arca. O povo se esqueceu disso algumas vezes e sofreu a perda, inclusive, da arca. Uma hora com mais calma a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas inúmeras vezes a arca foi importante, e agora ela estava chegando a Jerusalém. Jerusalém era a capital, havia acabado de ser conquistada por Davi. Davi foi quem conquistou a cidade de Jerusalém, a transformou na capital de Israel. E agora ele trazia o símbolo máximo da religião judaica para a capital. E ele dizia claramente: a presença do Senhor produz alegria. Por isso os céus devem se alegrar, a terra deve se alegrar, porque o Senhor reina. Ele dizia: a presença do Senhor está sobre Jerusalém. Mas não apenas sobre Jerusalém, sobre toda a terra. Por que devemos nos alegrar com essa afirmação, o Senhor reina? Porque quem reina é aquele que te ama, ao ponto de dar o seu filho para morrer no seu lugar. Sim, a pessoa mais poderosa, o ser mais poderoso, que não precisa de nada, ama você, ao ponto de se entregar para morrer no seu lugar. Esta é a boa notícia. O Senhor reina. Exultem céus, exulte a terra. Por isso nós dizemos: faça a terra se alegrar com essa boa notícia. O Senhor reina. Mas como eu posso fazer isso? No início do salmo, sim, porque é um salmo, não está no livro de Salmos, mas é um salmo, nós encontramos o versículo 8. E vamos lê-lo. Então, versículo 8 diz assim: deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Esse texto apresenta, a meu ver, 3 formas de fazermos a terra se alegrar. A primeira delas é ter uma atitude permanente de gratidão. Sim, deem graças ao Senhor. Como gratidão produz alegria? Bem, vamos reverter isto. Você conhece pessoas felizes?
Eu tenho 50 e poucos anos de vida, 30 anos de ministério, já conheci gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é classe social, de tudo quanto é condição na vida. Toda pessoa feliz que eu encontrei tinha uma característica. Era uma pessoa grata, uma pessoa agradecida. Podia não ter muitos recursos, ou podia tê-los. Mas todas as pessoas felizes eram pessoas gratas, agradecidas. Não há alegria, não há felicidade permanente se não há gratidão. Quando somos gratos, nós tentamos agradar a quem somos gratos. Isso acontece em relação a Deus. Quando nós começamos a valorizar o que Deus fez por nós, o que Deus faz por nós, nós compreendemos melhor quem Ele é e nós procuramos agradá-lo. Ontem, vindo para cá, sentei ao lado de uma pessoa deficiente física, na verdade de um casal. Ele enxergava muito pouco e ela não enxergava nada. E eu fiquei a pensar em como eu sou privilegiado. Pois tenho um problema de vista, mas ainda enxergo muito bem. Coisas que nós nem lembramos. Mas tem mais do que isso. Quero contar a você a história de uma mulher. Eu tenho contado a história dessa mulher há algum tempo. Ela é iraniana, ela vivia no interior do Irã. Ela tinha um comércio naquela cidade. A sua família era de comerciantes. E ela vivia bem, mas ela começou a ter uma angústia. Procurou tratamento psicológico, médico, não teve jeito. Não havia solução para o caso dela. Ela entendeu que era uma questão espiritual. E ela procurou então no Corão, nas leituras, mas quanto mais ela lia, ela só encontrava regras que a atrapalhavam. Então um dia ela gritou para os céus e disse: por que você só me dá regras impossíveis de serem cumpridas, e mesmo que eu conseguisse cumpri-las, você não me dá nenhuma garantia de que me faria feliz? Para encurtar muito a história, Deus fez com que ela encontrasse uma pessoa que, mesmo não sendo cristão, falou para ela sobre a Bíblia. E aquela mulher resolveu ter uma Bíblia. Também não preciso contar o resto. Se ela resolveu e era uma mulher, então, obviamente, ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu um Novo Testamento. Conseguiu um Novo Testamento desses que a gente distribui lá no Irã. E ela começou a ler. O que acontece quando você começa a ler a Bíblia? Você encontra o quê? A presença de Deus. Deus falando com você. Sim, ela começou a ler, não era um livro de regras, era relacionamento, era Deus, a presença de Deus, que produz alegria. E ela continua a ler, quando você continua a ler, o que acontece? Você encontra Jesus Cristo. E ela chegou àquele texto em que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, ela não tinha ninguém, ela só tinha a presença do Senhor, do Espírito Santo ali. E aquele livrinho que manifestava como a arca a lembrança da presença do Senhor. Aquele Novo Testamento. Quando ela viu Jesus falando, vinde a mim, sabe o que ela fez? Ela fez uma oração dizendo, Jesus, eu estou indo. Foi só isso. E era só o que ela precisava. Ela me disse que ela foi inundada por uma sensação de alegria e paz que ela nunca experimentara e que nunca mais a abandonou. O que aconteceu foi que aquela mulher... A história é longa, vamos cortar um monte de pedaço aí. Começou a ter a sua vida transformada, os seus familiares perceberam, os seus vizinhos, e todo mundo começou a ler o livrinho com ela. E aquilo virou um pequeno grupo, depois virou uma igreja, sem que eles soubessem o que era isso. E um dia aconteceu aquilo que acontece nos países fechados. A polícia chegou e levou a mulher presa. Tá? A história é bem mais longa, depois você pode achar ela que eu conto lá no YouTube com mais detalhes. Mas basicamente aquela mulher foi presa e lá na cadeia perceberam que ela não conhecia ninguém dos outros cristãos que haviam sido presos, os missionários. E chamaram então uma pessoa para interrogá-la. E essa pessoa começou perguntando a ela, por que você, sendo de uma família islâmica, sendo uma mulher tão interessada no islamismo, islâmica mesmo, tornou-se uma cristã? E a resposta dela foi, eu não sou cristã. Você fala, pastor, gastou esse tempo todo para dizer de uma pessoa que já começou a negar Jesus Cristo na primeira oportunidade? Não. É bom a gente pensar o que ela tinha em mente quando ela pensava em pessoas cristãs. O que você tem em mente quando você fala em pessoas muçulmanas? Imagine que por aquela porta central entrasse agora um rapaz barbudo, vestido com roupas típicas do Oriente Médio, com aquele turbante, uma mochila na mão, jogasse aqui à frente a mochila e falasse ao árabe e saísse correndo. A pergunta que eu faço é, você respeitaria idosos, mulheres, grávidas e crianças?
Mas são todos os muçulmanos terroristas? Não, não são. Só que é o que a gente vê na televisão, nas séries. Sabe o que eles veem da gente? Para eles é o que eles veem na televisão. Olha, na cabeça deles, cristão assalta banco com a maior naturalidade. 1/3 dos filmes deve ter um assalto a banco ou uma fraude. Cristão é tudo promíscuo sexualmente, na cabeça deles. E cristão tem um vazio enorme que usa drogas à vontade. Era isso o que ela estava pensando. E aí aquele guarda falou assim, não, você não está entendendo, eu não estou falando de ocidental, do mundo ocidental, estou falando que quem segue a Jesus Cristo é cristão. Aí ela falou, então eu sou cristã, porque eu sigo a Jesus. Foi a primeira vez que ela se entendeu cristã. E ele disse, que tipo de cristã você é? Ela disse, eu não sei, acabei de saber que não sou cristã. E aí ele disse, olha, tem igreja católica, tem igreja ortodoxa e tem igreja evangélica. Eu disse, eu não sei nada disso, mas eu só sigo esse livrinho, o Novo Testamento que estava na mão dele. Ele disse, então você é evangélica. Ela disse, tá bom, eu sou evangélica. E aí perguntou, por que você resolveu ser evangelista? E ela falou, o que é evangelista, moço? Ele falou, evangelista é aquele que fala de Jesus para os outros. Irmãos, ela disse o seguinte, eu sou comerciante, a minha família é de comerciantes. Os meus amigos, a grande maioria são comerciantes. Quando eu encontro um produto melhor, ou um fornecedor melhor, eu falo para eles porque eu quero o bem deles. Como eu poderia deixar de falar de Jesus que mudou a minha vida? Apesar desse testemunho, aquelas pessoas disseram, isso é só uma mulher com um livrinho, não tem contato nenhum, não tem nada, e soltaram a mulher. Esse é um dos grandes erros do islamismo. Não valoriza a mulher. O que você acha que aconteceu? Se da primeira vez que ela não conhecia o livrinho, ela queria um livrinho, o que você acha que aconteceu? Ela conseguiu vários. E aí ela mudou de cidade, abriu um negócio e plantou uma igreja. Porque ela tinha feito um cursinho rápido na cadeia. Um cursinho ali, teologia, de certa forma. E ela sabia que a polícia ia chegar. Então, começou a treinar uma pessoa. Quando ela começou, chegou no número de batismos, ela já mudou de cidade. Mudou de cidade, abriu um negócio, plantou uma igreja e mudou de cidade. E foi fazendo isso. Até que um dia, Deus falou com ela no momento de oração, dizendo, vá para a capital, vá para Teherã, e lá você vai ser presa. Ela não teve dúvida, pegou as suas coisas, foi para Teherã, abriu um negócio e plantou uma igreja. O resultado? Foi presa. Foi para a cadeia, e na cadeia, pela primeira vez, ela não abriu um negócio, mas ela plantou uma igreja. Depois de 2 anos, ela foi expulsa do país. Eu a encontrei na fronteira, plantando igrejas. Ela é agradecida a Deus. E porque é agradecida, ela quer que as pessoas conheçam a Deus. Você é de fato agradecido? Sou eu de fato agradecido? Até que ponto eu faço qualquer coisa para que Deus seja conhecido? Gratidão. O segundo verbo que aparece é clamem pelo seu nome. A segunda frase é clamem pelo seu nome. Aqui está a ideia da invocação da presença de Deus. Sim, uma vida de adoração, uma vida em que a presença de Deus é manifesta. Manifesta na alegria, manifesta na dor, manifesta nos planejamentos, manifesta na concretização, manifesta na tribulação. Precisamos entender que a vida de adoração é algo que faz a terra se alegrar. Quando você enfrenta as dificuldades da sua vida, clamando pela presença de Deus, as pessoas são abençoadas pela visão do que Deus faz. Mais uma vez vou falar sobre uma pessoa do Irã, Farshid. Farshid morava na Europa e voltou para o Irã. Você sabe, o Irã em 79, está fazendo 40 anos, tornou-se uma república islâmica e sobraram menos de 5.000 cristãos naquele país. A antiga Pérsia, diziam, não mais teria cristãos em algumas décadas. Mas muitas pessoas foram tocadas, e Farshid foi um deles, e voltou para o Irã para evangelizar. E ele começou a plantar igrejas, e plantou muitas igrejas ali, todas elas, obviamente, de forma ilegal. E o resultado é que um dia ele foi preso. Foi preso e foi colocado numa solitária. Era a pior prisão, e agora ele estava na solitária. A ideia na solitária, você sabe, é isolar a pessoa, ela não ter comunicação com ninguém,
ao ponto de pensar que esqueceram dela e que ninguém se importa com ela. E ele ficou preso quase um ano, 360 e poucos dias. Não podia falar com ninguém, ele o levavam 2 vezes por semana para tomar banho de sol, meia hora, não tinha direito de falar sequer com os seus carcereiros. O que aconteceu foi que Farshid começou a ser fragilizado, a fraquejar. E um dia, ele disse para Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu só estava pregando a mensagem do Evangelho, eu só estava fazendo a igreja crescer. Eu não sei agora o que aconteceu com a igreja, não sei se a igreja continua, não sei nada. Eu estou aqui, eu não sei de nada. E Deus falou para ele, Farshid, você não é a primeira pessoa a ser presa por minha causa. Lembre-se dos anteriores e do que eles fizeram. E ele se lembrou de Paulo e Silas. E lembrou-se que Paulo e Silas, na prisão, louvavam e oravam. Ele, naquela solitária, depois de muitos meses, começou a cantar. Eu não sei a música que ele cantou, mas eu gosto de imaginar que ele deve ter cantado um hino que ele gostava. No meu caso, seria... Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aconteceu ali o que aconteceu aqui. Ele começou a cantar sozinho, mas vozes se uniram a ele na mesma canção. E ele descobriu então que boa parte dos seus auxiliares, na rede de igrejas que ele tinha, estavam na solitária junto com ele. O que aconteceu foi que a polícia entrou e bateu em todo mundo. Em quem cantou e em quem não cantou também. Mas ele agora tinha uma resposta. Ele tinha invocado a presença de Deus e Deus havia manifesto não apenas a sua presença, mas a presença da sua igreja. Farshid outras vezes cantou. Algumas vezes pessoas cantaram junto, outras não, ninguém cantou. Em todas ele apanhou. Finalmente, depois de muito protestarmos aqui no mundo inteiro, Farshid foi solto, faltando poucos dias para completar um ano. A igreja que estava lá na cadeia, muitas pessoas que ele havia pregado, aquelas pessoas cuidaram dele. E quando ele já estava podendo andar, sim, ele teve um pé fraturado numa dessas agressões, ele foi ao banheiro sozinho e um homem estava à espreita de Farshid. Esse homem fora preso porque era um radical islâmico. Ele havia planejado coisas muito ruins. E o governo iraniano o havia tomado como um problema e havia encarcerado e havia colocado na solitária. E na solitária ele ficara também cerca de um ano, no mesmo período que o Farshid. Durante o período que ele ficou, ele também foi quebrantado. E ele também tentou falar com o seu Deus. E o que aconteceu foi que naquela hora, quando ele viu o Farshid entrando para ir ao banheiro, ele entrou no banheiro e começou a gritar com Farshid, dizendo: o meu está morto, mas eu ouvi que o seu está vivo. O meu está morto, mas eu ouvi que o seu está vivo. Farshid tomou um susto, não esperava aquilo. E o homem disse para ele: eu não aguento mais. Eu vou me matar se eu tiver que voltar para a solitária. Eu vou morrer. Porque eu já fiz tudo que o livro manda, falando do Corão. Eu já fiz tudo que o livro manda. Mas ele não me responde porque ele está morto. Mas eu ouvi que o seu está vivo. E Farshid perguntou: o que você quer que eu faça? Ele falou: peça ao seu Deus por mim, ore por mim. Irmão, Farshid disse que achou que podia ser uma armadilha.
Mas ele tinha que orar. Então ele levou a pessoa para um lugar que não tinha uma câmera, que ele imaginava que não tinha, e fez a oração mais rápida da história da vida dele. Basicamente a oração foi botar a mão na cabeça da pessoa e dizer: Senhor, em nome de Jesus, liberta esse homem. E foi embora. Passado um tempo, aquele homem entrou correndo no lugar onde estava Farshid, se ajoelhou, começou a beijar as mãos, querer beijar os pés do Farshid. E Farshid, querendo saber o que era, perguntou a ele, e ele disse: Farshid, Farshid, vieram me avisar que eu vou ser solto, Farshid. O céu está vivo, Farshid. Aquele homem, no meio do seu sofrimento, ouviu Farshid adorando a Deus, invocando a presença de Deus, louvando a Deus. No meio do seu sofrimento, pessoas conhecem a Deus, porque você invoca a presença de Deus, e assim a chance da terra se alegrar. Sim, muitas vezes as nossas dores são oportunidades para demonstrarmos o amor de Deus e fazermos pessoas se alegrarem. Mas terceira frase, iniciada pelo terceiro verbo, diz: divulgue entre as nações o que ele tem feito. Este é um salmo missionário, não há a menor dúvida. A Bíblia inteira é missionária, mas várias vezes ele vai falar sobre divulgue entre as nações. Aqui está falando da intencionalidade. O primeiro é gratidão, a segunda é adoração, a terceira é evangelização. Mas uma evangelização intencional. É você falar claramente do que Deus tem feito, das ações de Deus. E ele não faz por menos, ele diz: divulguem entre as nações. Não é entre algumas nações, não é entre as nações à sua volta, é entre as nações. A ideia é de todas. Sim, Davi sabe que a proposta para Israel foi que ele fosse bênção em todas as nações e até em todas as famílias da terra. Mas Israel nunca cumpriu esse propósito. Davi, mais uma vez, trabalhava para que isso acontecesse. Meus irmãos, a junta tem 117 anos, ou melhor, 112 anos de existência. São 112 anos lindos, de muita luta, muito suor, muito empenho de todas as pessoas das igrejas batistas, das pessoas que trabalham na sede, das pessoas que estão no campo. Mas nos últimos anos nós entendemos que Deus estava nos levando numa direção que era alcançar povos não alcançados. O que são povos não alcançados? São povos em que não há presença de cristãos ou uma presença muito pequena. E quando nós decidimos isso a última vez que decidimos e fomos para a parte prática, há 6 anos, as pessoas disseram: olha, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, os nossos resultados vão cair, vai ter menos batismo, vai ter um monte de problema. Para ir para povos não alcançados não é fácil. Se fosse fácil, já teriam sido alcançados. Tem que aprender língua. Você sabe, o brasileiro fala português só, normalmente, né? Aí você tem que aprender uma outra língua para depois aprender a língua local e às vezes ainda aprender uma terceira língua. Bem, irmãos, a gente entendeu que Deus estava conosco, para resumir, e nós partimos realmente para esse propósito. E num país, na Ásia, nós fomos desafiados por uma organização parceira nossa a ir para aquele país e tentar alcançar um povo naquele país. É um país tamanho pequeno, médio, na Ásia, e esse país tem um número razoável de povos e vários povos não alcançados. E ali é um povo que os americanos e europeus tentavam nos últimos 30 anos alcançar uma pessoa para Jesus e não tinham conseguido. E eles nos desafiaram: tem alguém? Nós resolvemos mandar uma pessoa para lá. Eu não posso dar muitos detalhes, só posso dizer que ele foi criado na região central do Brasil, naquele lugar em que tem muita carne. Eu costumo dizer que ele foi desmamado com picanha. Ele saiu do peito da mãe para comer já uma picanha mal passada. E por que eu falo isso? Porque lá naquele país, a carne mais comum é a carne do cachorro. Né? Você vê lá cachorro defumado, a pessoa cortando um pedacinho do cachorro para fazer um sanduíche para você. Mas lá tem uma coisa um pouquinho diferente. Além disso, lá tem também um ovo galado, um ovo choco. É aquele ovo, aquele negócio que não serve mais, não é mais ovo e nunca vai ser frango. E essa é a coxinha, sabe a coxinha que você vai comer quando você está com um pouquinho de fome, um pão de queijo, assim, você está, né? Mas não dá para parar para comer, lá é um ovo galado. Bem, aquele rapaz entrou na cultura. Em 3 anos, irmãos, ele aprendeu a língua. Diziam que ele ia demorar mais de 10 anos. Em 3 anos ele aprendeu a língua. Ele e a esposa.
Ele já ganhou pessoas do povo principal, mas, pela graça de Deus, ele entrou tanto na cultura que ele conseguiu ganhar as 2 primeiras pessoas daquele povo não alcançado. Porque ele entrou na cultura, porque ele fez de tudo, porque ele comia aquele ovo. E aí ele já começou a trabalhar com aquele casal, para aquele casal ser missionário. E de cara já começou a ensinar como evangelizar os outros. E eu estava lá no país com ele, quando ele estava indo a levar esse casal para apresentar o evangelho a uma prima do casal. Eles estavam fazendo contatos por mensagem, mas agora eles iam visitar. E foi quando ele parou e mostrou o tal do ovo. Né? Na hora que ele abriu, irmãos, o ovo, os pastores que estavam comigo bateram um recorde de velocidade do mundo. Mas sumiram. Nenhum deles pôde registrar o recorde porque eles estavam dopados com aquele cheiro, é terrível. Então dopa a pessoa para a pessoa andar rápido. Bem, ele comeu e ia comer outro pedaço, ia comer outro ovo se eu não dissesse para ele, vamos embora, a gente tem compromisso. Obviamente, nada como ter um compromisso nessas horas. E nós chegamos lá no alto da montanha, numa aldeia. E lá na aldeia tinha uma feira. E lá na feira tinha uma barraca com um porco morto. Você mora no Recife, então você talvez não saiba disso, mas aqueles pedaços de carne que você compra, eles não nasceram dentro daquele saquinho. Tá? Aquilo era um animal que foi cortado, né? E na hora que ele foi morto e cortado, tinha sangue e tinha fezes. E aquele porco estava naquele estado. Eu tenho fotos depois, vale a pena olhar as fotos se você não quiser comer e quiser doar o dinheiro. E aí eu comecei a tirar foto. Pastor, só gosta de tirar foto? Não, eu não gosto de tirar foto, mas é uma ótima defesa nessas horas. Você começa a fotografar, porque aí você não presta atenção em nada a não ser no fato que você está tirando foto. E de repente chegou uma mulher e cumprimentou aquele casal. Eu falei, é a prima. E aí a prima foi para onde? Para a barraca do porco. E chegou lá, ela comprou um pedaço do porco. E eu, irmãos, me formei no 2º grau em análise de patologia clínica, ou seja, basicamente verminose. E eu lembrei de citicercose, aquela doença que dá quando você come carne de porco mal passada e o bicho vai para o seu cérebro e você morre. Falei, ela vai fazer isso bem passado. E lá fomos nós, andamos um bocado andamos a pé, até chegarmos à casa daquela mulher, uma casa muito simples, feita de madeira, de bambu. E ela foi lá para o canto e matou uma galinha e ficou preparando, e nós sentamos no chão em volta de um tapete. E aí apareceram 2 cachorrinhos lindos, lindos. Sabe esse cachorro de madame que você só vê em foto, só vê em filme? Apareceram. E aí o pastor que estava comigo perguntou, isso aqui não deve ser para comer, isso deve ser de estimação. E aí eu perguntei para o rapaz, e o rapaz me disse, não, é para comer, é que eles ainda estão magros, por isso que nós não vamos comer hoje. Eu sempre penso que eu nunca havia pensado que eu gostaria de ver cachorro magro na minha vida um dia. Meus irmãos, ela trouxe a comida e colocou, quando ela colocou a comida, eu peguei a carne de porco, quando eu mordi, sangue. E na hora surgiu uma das orações mais espontâneas da minha vida, Senhor, em nome de Jesus, citicercose não. Voltei para casa, tomei o que você imaginar de remédio, eu tomei. 3 meses depois, eu recebi um vídeo daquela mulher. E agora ela dizia, no vídeo, que agradecia pela oportunidade de ter nos conhecido, que nós havíamos apresentado a ela a mensagem do Evangelho, mas que na próxima vez, nós não visitaríamos uma prima de fulano de tal, mas visitaríamos uma irmã em Cristo, porque ela pertencia a Jesus. Eram agora 3 pessoas em menos de 4 anos. Mas hoje, menos de 5 anos depois daquele casal chegar àquele país, tem uma igreja naquela aldeia. Mas, irmãos, não é só a igreja. Aquilo virou uma agência missionária. Aquele missionário mapeou o país. 52 povos não alcançados. 17 que não tinha ninguém tentando alcançar. Sabe o que ele fez? Ele pegou a igreja e desafiou a alcançar. Uma igreja pequenininha, irmãos. Cada um está orando por um desses povos não alcançados, está tentando ir. Divulgue entre as nações o que ele tem feito. As nações estão sendo alcançadas. Você tem como apresentar para mim um PDF que colocaram? Você que está no Data Show, na projeção. Irmãos, o PDF não está bom, está ruim, mas acho que vale a pena mostrar mesmo assim, mesmo não estando ótimo ele. Basicamente, irmãos, isso aí são os nossos números. Ano passado,
32 mil pessoas, 381 pessoas se converteram através da ação do seu missionário, da sua oração, da sua oferta. Em missões mundiais, 32.381 pessoas. Próximo slide, próximo. Nós treinamos 6.300 discipuladores só no ano passado, pode passar. Esse é o número de pessoas que foram beneficiadas em projetos, dão uma média de 23 pessoas por hora, pessoas diferentes. Você abençoou a vida dessas pessoas com a sua oração, com a sua contribuição, e elas puderam ouvir a mensagem do Evangelho. Pode passar. Esse é o número de pessoas que nós capacitamos. Próximo. Esses são os missionários nossos que estão trabalhando diretamente com plantação de igrejas. Próximo slide. Pequenos grupos. Ano passado, só no ano passado nós começamos 1.213 células ou 1.213 pequenos grupos. Pode passar. Mas ano passado, pastor Alberto, essa igreja batizou lá fora 3.098 pessoas através dos seus missionários. Lembra que os nossos resultados iam ser ruins? Não, eles são maravilhosos. Nós tínhamos, a irmã Deise sabe disso, nós plantávamos uma média de 30 a 50 igrejas todo ano. Sabe quanto plantamos no ano passado? Pode passar. 519 igrejas. Irmãos, nós plantamos no ano passado, quando digo nós, é eu, você, os missionários, todas as pessoas aqui do Brasil. Nós plantamos o mesmo número de igrejas que tem no estado de Pernambuco. Mais ou menos o mesmo número, 519. Só na China, 241. Isso é o que Deus tem feito. Através da sua oração, através da sua contribuição, através da sua ação. É por isso que a gente tem dito, faça a terra se alegrar, porque Deus tem feito muitas coisas. Deus tem nos abençoado enormemente. Mas eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do que a gente tem feito em Moçambique. Em Moçambique, nós estamos presentes ali há muitos anos. A nossa missionária que está ali há mais tempo atualmente, a Noêmia Cecito, está há 37 anos. E ela construiu na região do Dondo uma série fantástica de projetos. Ela trabalha com mulheres infectadas por HIV, trabalha com crianças de dias, com 80 crianças que são nutridas diariamente. Ela trabalha com escolas que dão mais de 1.200 crianças. Irmãos, o ciclone foi uma coisa terrível. A maior parte das pessoas vive em casas bem simples. Mas nós tínhamos, lá no colégio, um alpendre grande, feito, pastor, com colunas de concreto, mas com aquelas coberturas de quadra. O vento bateu e as colunas se quebraram, coluna de concreto. O vergalhão não quebrou, mas a coluna entortou e quebrou. As perdas são enormes, mas o pior é a fome. A fome, porque as pessoas perderam a sua roça e lá vivem disso. Vivem da roça. Então, se você puder passar o vídeo, você chegou para mostrar o vídeo? O vídeo, se você puder passar para mim, por favor, o vídeo. Algumas pessoas do hospital vêm levar comida aqui. Então, nós estamos usando essas quentinhas, que seriam, nós chamamos takeaway, para que as pessoas que estão lá venham e tenham a oportunidade. E hoje foi muito lindo. Uma mãe veio agradecer, porque ela levava comida aqui, e agora a criança saiu do hospital. E eu quero aproveitar também para agradecer a você, que tem orado, que tem participado e que tem ajudado, não apenas as pessoas que sofreram com o ciclone, mas as pessoas que agora estão doentes por causa do ciclone. E através disso, nós estamos levando alegria ao povo moçambicano. Então, faça a terra se alegrar. Muito obrigado pela sua ajuda. Deus abençoe. Essa é a Noêmia Cecito. Você entendeu? As pessoas estão no hospital e não têm comida. Nós estamos alimentando aquelas pessoas. Estamos alimentando cerca de 3.000 pessoas. Uma das mulheres que eu encontrei lá estava com um bebê no colo e a Noêmia me apresentou e disse, pastor, ela perdeu o marido no ciclone. Ela perdeu a casa, perdeu tudo e ela foi achada na rua sem saber para onde ia. Nós a trouxemos para cá, ela está morando aqui na igreja. Nós estamos alimentando-a, estamos providenciando recursos para reconstruir a casa dela. Essa é a hora de mostrarmos a nossa solidariedade.
E nós estamos, graças a Deus, tendo respostas. Deus tem nos abençoado. Deus tem agido. Eu estive lá e pude ver como os nossos missionários foram protegidos, como os projetos foram destruídos no seu aspecto físico, mas como os resultados continuam a acontecer. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus nesse instante. E a primeira coisa que eu quero convidar você a falar com Deus é: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de te conhecer. Obrigado porque eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho irmãos em Cristo. Mas agora eu quero desafiar você a fazer algumas orações. E a primeira delas é dizer: Senhor, eu quero demonstrar a minha gratidão. Com ações de graças, eu quero aumentar a minha oferta, Senhor. Eu quero contribuir mais com a obra de missões mundiais. Eu quero dar uma oferta específica para Moçambique. Eu quero fazer mais um PAN para Moçambique. Não sei. Mas o que eu sugiro a você é dizer: Senhor, eu quero perguntar a Ti o que Tu tens comigo para esta obra. O que o Senhor tem comigo? Porque eu quero demonstrar a minha gratidão. Porque alcançado eu quero alcançar. O segundo desafio é viver a vida de adoração, clamar pela presença de Deus. Então é dizer: Senhor, eu quero lutar. Eu quero lutar a luta espiritual, travada na intercessão. Sim, Senhor, eu quero orar pelos missionários. Eu quero orar pelos povos não alcançados, pelas pessoas não alcançadas. Eu quero participar desta luta. O terceiro desafio é dizer: Senhor, eu quero ir. Eu não sei onde o Senhor me quer, mas eu quero me dispor. Pode ser aqui no bairro, pode ser na cidade, pode ser nos projetos missionários dessa igreja aqui no Brasil, ou pode ser lá fora, lá em missões mundiais. Pode ser por uma viagem durante as minhas férias. Pode ser pelo resto da minha vida. O Senhor decide. Eu só estou dizendo que o Senhor é dono da minha vida e eu quero anunciar às nações o que o Senhor tem feito. Se você fez uma dessas orações, duas ou mesmo as três, eu quero orar por você. Eu vou pedir para você levantar a sua mão onde você está, se você fez uma dessas orações. Em nome de Jesus, levante a sua mão, mantenha, por favor, levantada. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou pedir para você ficar em pé, em nome de Jesus. A razão pela qual eu peço para você ficar em pé é para você dar um sinal para o seu corpo, dar um sinal para o mundo espiritual, dizendo: olha, eu estou me apresentando. Eu quero ser alguém que faz diferença. Eu quero ser alguém que faz a terra se alegrar. Em nome de Jesus. Deus seja bendito. Nós vamos orar. Fique em pé, oremos. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é maravilhosamente bom. Porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou em Jesus Cristo. E nós te bendizemos, Pai, por tão grande amor demonstrado. O Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos, nos ama e demonstrou isso e tem demonstrado continuamente. Pai, eu agradeço a existência da Igreja Batista Emanuel, a liderança do pastor Alberto, a liderança das áreas missionárias da Irmandez e das demais pessoas que compõem a liderança, mas também a vida de cada integrante, cada membro desta igreja, Senhor. Agradeço por esse culto lindo apresentado a Ti, Pai. Mas eu peço pelas pessoas que tomaram decisões esta noite, que o Senhor ministre na vida dessas pessoas mais noção do Teu amor, mais noção da Tua presença maravilhosa na vida delas. Que elas sejam, Pai, todas elas aqui presentes, alcançadas mais uma vez por Tua graça, mas aquelas que tomaram a decisão, Pai, de ajudar, que o Senhor as revista de forma clara da ação do Teu Santo Espírito. Aqueles que decidiram ofertar, abençoa com prosperidade, Senhor. Abençoa com sabedoria na administração dos recursos. Abençoa com alegria ao ofertar. Aqueles que decidiram lutar a luta da intercessão, dá, Senhor, visão da necessidade de oração, da intimidade contigo, da disciplina para separar tempo.
E aqueles que decidiram ir, Senhor, ministra a vida dessas pessoas, a clareza de onde o Senhor os quer, por quanto tempo, como o Senhor os quer, e dá-lhes ousadia no compartilhar do Teu Evangelho. É o que nós pedimos, Pai, em nome daquele que é a razão da nossa alegria, Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Pode se sentar. Deus abençoe sua vida.